Muito bem, boa noite. Alegria, estamos juntos aí nesta noite. Alegria de podermos celebrar juntos esse momento que traz para nós o convite para lembrarmos a presença de Deus, a sua presença amorosa entre nós, a presença de Deus que vem para trazer uma nova perspectiva, a presença de Deus que vem para abrir caminhos, para projetar luzes no caminho de todos aqueles que ainda andam nas trevas como nós. Temos caminhos de trevas porque temos o caminho do pecado. No pecado não há luz e nós carregamos o pecado em nós. Somos pecadores. Nascemos pecadores, fomos regenerados pela água do batismo, mas o pecado permanece. Permanece exatamente por permanecer em nós, é que Deus, na sua grande bondade, no seu grande amor, toma a providência de vir a nós com a salvação. E Jesus Cristo veio apenas por causa do pecado e trouxe para nós luzes, orientações, palavras, gestos que nos encaminham para perto de Deus, para a volta aos caminhos de luz. Sozinhos nós não encontramos o caminho da luz. Sozinhos nós andamos no caminho das trevas. Mas a presença de Deus nós podemos nos curvar em humildade, pedindo perdão. E do perdão de Deus nós encontramos a força para continuar a caminhada. Esse é o significado da Páscoa. Aquela porta que se abriu naquele túmulo que não ficou fechado. O túmulo que estava fechado desde o Éden. A morte dominava, agora não domina mais, porque Deus abriu esse túmulo e deixou aquele túmulo como um portal de salvação para todos nós. Então hoje, em nossas dores, em nossos conflitos, em nossas dificuldades, em nossas limitações, nós podemos buscar esse Deus que está bem perto de cada um de nós. Esta noite nós lembramos uma página importante da vida deste Cristo na sua trajetória de abrir este caminho. E aí, ao passo que compreendemos os acontecimentos desta noite, que é lembrado na quinta-feira da Paixão, nós estamos tomando conhecimento e tomando posse daquilo que Deus entrega para cada um de nós. O acontecimento maior desta noite não foi a venda de Jesus por 30 moedas, não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro. O evento maior dessa noite foi a entrega dele em seu corpo e sangue, deixando para nós o ritual mais rico que nós temos dentro da igreja cristã, o ponto mais alto de tudo aquilo que cremos e buscamos, a Santa Ceia. E hoje nós queremos, de uma forma especial, centralizar o nosso culto em torno do significado dessa Santa Ceia, desde o começo da história até o momento que nós vivemos hoje. E aí nós vamos buscar um resgate dessa história. Vamos buscar o significado de alguns elementos dessa história, para entendermos a profundidade deste momento e desse ritual que a Santa Ceia oferece a cada um de nós. Então eu vou pedir que alguns de vocês me ajudem na narrativa dessa história. Tem alguns textos que eu gostaria de ter a participação de vocês aqui comigo, para fazer a leitura e a entrega desse texto. Vai estar projetado ali. Gostaria de pedir que vocês voluntariamente pudessem vir no momento e participassem dessa narrativa, fazendo a leitura do texto aqui, para que todos pudessem receber essa palavra. Então nós iniciamos este momento agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado
dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Primeiro texto que eu gostaria de convidar alguém para fazer a leitura agora, por favor. Tem algum voluntário? Rituais de passagem. De acordo com o calendário cristão, a Semana Santa são os 7 dias que antecedem a Páscoa, iniciando-se no Domingo de Ramos, quando se celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém para participar da Páscoa, até o Domingo de Páscoa, quando os cristãos celebram a vitória de Cristo sobre a morte. Ao longo dessa semana especial na liturgia cristã, recorda-se a paixão de Cristo, a sua morte na cruz. Na Quinta-feira Santa, a celebração se concentra na última ceia de Cristo. A Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é dia de recolhimento e reflexão, pois recorda o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. O Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, é a celebração da espera pela ressurreição de Cristo. Acontecimentos no Domingo de Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante do calendário cristão. Nela se celebra a ressurreição de Jesus Cristo após sua morte em uma cruz. Essa festa é uma herança da tradição judaica. A palavra Páscoa, inclusive, tem origem de hebraico Pesach, que significa passagem.
A Páscoa judaica celebra a passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade. Os cristãos ressignificaram essa passagem e a ressurreição de Cristo, 3 dias depois da sua morte. Tornou-se a passagem da morte para a vida. A herança e a transformação. Deus agrega elementos na primeira celebração, que são os elementos que nós normalmente lembramos no ritual da Páscoa judaica. Alguns deles nós temos sobre a nossa mesa: as ervas amargas, a salmoura, o pão e o vinho. Alguns outros elementos também estavam em cima desta mesa, todas as vezes que eles celebravam a Páscoa. E Deus determinou que eles celebrassem essa Páscoa para não esquecerem dos atos poderosos de Deus em favor deles, atos de libertação. Estavam presos e Deus os libertou, trouxe para uma nova vida, a vida que nós celebramos também hoje, quando lembramos o perdão de todos os nossos pecados. A Páscoa judaica, então, tem alguns elementos. Alguém poderia compartilhar esse momento? Elementos e significados. A Páscoa judaica é rica de significados em seus elementos que lembram uma trajetória de transformação e valorização das lições de vida a que Deus submeteu seu povo. A lembrança dos sofrimentos da escravidão, das lágrimas do exílio e da proteção divina diante da iminente morte que pairou sobre o Egito são destaques deste cerimonial. No final, tudo resulta em glória e alegria de vida pela libertação e passagem para a vida. Das trevas para a luz, assim andou o povo judeu. Assim andamos nós na companhia de Jesus. A nossa luta é projetada do túmulo aberto da ressurreição. E esse ritual, então, como disse para vocês, ele apresenta alguns elementos que são de alto poder significativo. As ervas amargas lembram o sofrimento e as amarguras do povo sofrido na escravidão. Como nós amarguramos também quando sofremos sozinhos nossos próprios pecados e as consequências deles. A salmoura lembra as lágrimas do povo que chorava pela presença e pela ajuda de Deus. E Deus, então, vinha na sua bondade e acudia a esse povo. O pão lembrava o alimento que Deus trazia para esse povo durante todo o tempo do deserto no Maná. E o vinho lembrava o sangue do cordeiro que foi colocado na porta para marcar as portas daqueles que creram em Deus e foram poupados da morte lá na 10ª praga do Egito. E assim Deus constitui com esses elementos a riqueza do significado da Páscoa para o povo judeu. Cristo, quando vem, toma alguns elementos desse e cria novos significados. Mas nós vamos permanecer ainda nesses significados antigos da Páscoa judaica. Alguém, por favor? A Páscoa cristã tem a sua origem no judaísmo. De acordo com o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu escravizado no Egito. Moisés pediu a Faraó permissão para que os hebreus fossem libertados para fazer os ritos a Javé. O pedido foi negado. Houve intervenção divina. Moisés, então, liderou o povo hebreu até o Mar Vermelho, enquanto era perseguido pelo próprio Faraó e seu exército. Ao chegar à beira do mar, Deus abriu o Mar Vermelho, e Moisés e os hebreus atravessaram para o outro lado do mar. Essa foi uma passagem de libertação, uma Páscoa. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximei.
A libertação e a vida continuam sendo celebradas na passagem para o Novo Testamento. É assim que Deus vem e continua vindo a cada um de nós, em cada Santa Ceia, em cada oração, em cada pedido de perdão, em cada confissão, em cada arrependimento, porque o que Deus quer é nos livrar de dores e sofrimentos, e para isso nos ampara. Alguém, por favor? Dores e sofrimentos e o amparo de Deus. Assim como Deus ouviu o clamor do povo escravizado lá no Egito, ainda hoje ouve o clamor de cada um de nós em nossas dores e sofrimentos. Podemos trazer a Deus nossas preces, que certamente seremos atendidos. Confiemos em Deus e entreguemos a Ele nossos caminhos, sonhos, expectativas e buscas por felicidade, paz, perdão, vida e salvação. Com Deus ao nosso lado, teremos passagens, Páscoas seguras a cada dia. Jesus Cristo foi morto e ressuscitou no terceiro dia, a fim de que nós tenhamos vida em seu nome e por meio dele possamos experimentar a nossa transcendência. A morte de Jesus venceu a nossa morte e a sua ressurreição garante a nossa vida eterna. Creia nisso e você viverá. A vida que insiste, a vida insiste mesmo diante da força do pecado e da morte. Jesus venceu a morte e triunfou no terceiro dia. Agora temos o túmulo não apenas aberto, mas vazio, pois Cristo vai adiante de nós, abrindo as portas da nossa salvação. Jesus segue como caminho, verdade e vida, e será com Ele que experimentaremos sempre a vida. Essa vida se renova no batismo e na comunhão com Deus e com os irmãos. Sigamos confiantes neste caminho de luz, projetado pelo túmulo aberto. Querido Deus e amado Pai dos céus, obrigado por teres olhado por nós como olhaste para aquele povo lá no Egito. Obrigado por teres te compadecido de nós, como te compadeceste daquele povo e os libertaste. Obrigado pela liberdade que temos, pelo caminho que está aberto, pela luz que brilha diante de nós, pelas oportunidades de liberdade, decisão e escolha que nós temos. Ajuda-nos a sermos sábios no exercício de todas essas possibilidades e que jamais nos afastemos de Ti. E quando estivermos, por acaso, envolvidos em pecado, nos distanciando, que sejamos conscientizados e trazidos de volta para Ti, para recebermos novamente de Ti o perdão. Concede-nos essa graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. A Páscoa, então, é um portal. Este é o portal da salvação. É aqui que Deus revela o seu amor maior. É aqui que Deus entrega o seu presente maior. É aqui que Deus se faz entender o que Ele queria quando se fez gente entre nós. Não quis apenas ser igual a nós, mas quis carregar as nossas dores e mostrou o seu amor, envolvendo-se na nossa história e nos libertando, concedendo a nós possibilidades novas, caminhos novos, para que possamos renovar, ressignificar, reorganizar a nossa vida. E este é o privilégio que temos, de constantemente estarmos revisando a nossa vida, diariamente através das nossas orações e reflexões, para podermos evoluir como seres humanos, para podermos crescer como seres humanos. E para isso Deus deixou alguns símbolos, que são os símbolos nossos, da igreja, que a igreja preserva e mantém. O símbolo maior é o símbolo da Santa Ceia, com certeza. É aqui que nós somos verdadeiramente acolhidos e é aqui que nós encontramos com aqueles que já foram, que já estão confirmados na glória e na graça eterna. Esse é o portal que Deus deixou para nós. Não podemos ver os que estão do lado de lá, mas eles estão. Estão lá porque estão confirmados no corpo de Cristo. Só existe um corpo de Cristo e nós estamos para o lado de cá no corpo de Cristo também. Então a Santa Ceia
é a nossa oportunidade de encontro com aqueles que já foram. Encontramos com Deus, encontramos com Cristo e encontramos com os que já foram. Como diz a nossa liturgia luterana, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Nós louvamos e magnificamos o glorioso nome de Deus na Santa Ceia. E aí está o segredo de Deus revelado a cada um de nós. Porém, antes da Santa Ceia, Jesus criou 2 rituais de alto poder significativo, que nós não usamos mais aqui em nosso meio. Mas hoje eu convido vocês a nós fazermos esse movimento. Jesus instituiu, na noite da quinta-feira, o ritual do lava-pés, em que ele lavou os pés dos seus discípulos e aconselhou: façam isso uns pelos outros. E depois do lava-pés, o lava-mãos, que era para purificação, a fim de poder receber a ceia. Então, eu convido vocês quem quiser, naturalmente, quem se sentir à vontade, de poder fazer esse momento agora, trazendo esse significado. O que marca a nossa aproximação com Deus? Ele deixou o caminho aberto, mas deixou pistas também para que pudéssemos ter certeza que estamos no caminho certo. E uma das pistas que ele deixa no Evangelho é a da necessidade do arrependimento, seguido da confissão e do pedido de perdão. Não basta apenas saber-se pecador, é preciso entender que precisamos nos apresentar diante de Deus em humildade. Esse ato de lavar os pés, que Jesus desenvolveu e criou e deixou, ele foi para despertar a consciência da humildade no ser humano. Não existe nada mais humilde do que lavar o pé do outro.
E é esta humildade que precisamos apresentar diante de Deus. Se nós tivermos essa humildade de reconhecer a nós mesmos como pecadores, de reconhecer os nossos erros e nossos pecados, de falar sobre eles, sem medo, então nós estamos nos aproximando de Deus. E esta bondade de Deus que nos acolhe, ela só chega a nós diante do verdadeiro arrependimento. O arrependimento envolve tristeza pelo que fizemos de errado e vontade de corrigir a vida. Quem está com essas atitudes, com esses sentimentos em seu coração, vai sendo acolhido por Deus. Aí vem a confissão. Quando você fala sobre isso com Deus, quando você conta para Deus o que você fez. E dentro dessa dinâmica de confissão, nós somos não apenas recebidos por Deus, mas já vamos sendo habilitados por Deus também, potencializados pelo Espírito Santo, para podermos ir nos levantando, porque é o que vai acontecer conosco. Nós vamos levantar dos nossos próprios pecados e nós vamos encontrar caminhos novos. Nós vamos encontrar forças para caminhar e caminhar retamente no caminho do Senhor. A Santa Ceia, ela vem a ser então a confirmação do perdão que Cristo traz a cada um de nós, quando estamos verdadeiramente arrependidos e quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Nós vamos seguir agora para este ritual, que é o nosso ritual de aproximação, de maior intimidade com o nosso Deus e Pai Celestial. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado os pregos suportou, perdeu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum fim me fez. De joelhos ante ela posso encontrar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. E ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Senhor nosso Deus e Pai, por estarmos verdadeiramente arrependidos, pedimos que nos acolha na Tua bondade neste momento, na ceia sagrada, que Cristo deixou como sinal da Sua presença entre nós. Acolhe-nos em Teu amor e ensina-nos a sermos acolhedores. Perdoa-nos e ensina-nos a perdoar. Ama a cada um de nós e nos ensina a amar. Que sejamos aqueles que caminham no caminho da luz que Cristo deixou a cada um de nós. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Depois tomou também o cálice, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, derramado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos os que participam deste momento da comunhão. Podem se aproximar e sentar-se às cadeiras, por favor.
Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. A nossa história é marcada pelo conflito da vida e da morte, do bem e do mal, da fé e da incredulidade. Em todos os conflitos sempre há um ganhador e um perdedor. Nossas lutas e inquietações muitas vezes nos desestabilizam e trazem sensações de abandono e dor. A morte é a tragédia humana que sempre vem acompanhada da sensação de perda e derrota. Dificilmente aceitamos a morte quando ela se avizinha das pessoas que amamos. A morte é, quase sempre, vista como término e não como passagem, como fim e não como transcendência, como perda e não como entrega. A morte nos confronta com nossas finitudes. Deus nos criou para a vida e transcendência. Desde o início, a humanidade esteve conectada à imagem e semelhança de Deus, ou seja, sua eternidade estava presente em nós. O pecado interrompeu essa conexão e nos lançou por caminhos sombrios, ao encontro da nossa finitude. Porém, Deus não abandonou a humanidade, a quem tanto amou desde o início. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a todos, para que todos tenham vida e vida eterna. É disso que Paulo fala no texto acima. Deus nos trouxe para a vida, para mostrar a grandeza da sua graça. Essa graça que é nossa por meio de Jesus Cristo. Essa é a essência dos acontecimentos pascais a que estamos sendo encaminhados nesses tempos de Páscoa. A vida já chegou e é nossa por meio da fé em Cristo. Estamos conectados novamente à fonte da vida. Estamos a caminho da transcendência. A morte para nós agora é apenas uma passagem. Na morte somos entregues ao Pai novamente, para com Ele vivermos eternamente. Isso é possível porque aquele túmulo foi aberto naquela manhã de Páscoa. Era isso que Deus queria mostrar ao mundo. Por isso, abriu o túmulo. Hoje andamos na luz projetada por Cristo em sua alvorada pascal. Que Deus permita a você a experiência da vida nova que vem de Jesus e que é nossa por meio da fé. Que venham tempos de luz para cada um de nós e que sejamos iluminados, transformados e guiados pela luz de Jesus. Feliz Páscoa! Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e
Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu. Vós, almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Pedimos a bênção juntos? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.